Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. Dois dedos de conversa de hoje convidou o professor José Alberto Quaresma aqui à antena da Alvor FM para nos trazer, como já é habitual, temas sempre muito interessantes. Bom dia, professor, bem-vindo e bom ano. Bom dia, bom ano também, obrigado. Então, para começarmos o ano, qual é o tema que nos traz à antena? Vamos falar de fanáticos, mas assim com um recuo muito grande. Vamos regressar ao século XIX. Uhum. E vamos falar de um portimonense que é avô do Manuel Teixeira Gomes, que é o Manuel Gomes Xavier, que ele próprio achava que era um herói e um mártir, e foi de facto. Este homem é um homem que nasceu em 1786 e morreu na prisão em 1833. A história dele é muito interessante, é uma das grandes figuras do Algarve, é um combatente pela liberdade. É um homem que foi preso quando o regresso de Dom Miguel a Portugal. Uhum. Houve uma sede de vingança, enfim, desenfreada, e os liberais começaram a ser brutalmente perseguidos. E o Manuel Gomes Xavier tinha sido um dos liberais, que tinha estado, enfim, tinha apoiado a primeira invasão francesa, tinha embarcado para a França, integrado na chamada Legião Portuguesa, um corpo de tropas formado por portugueses que apoiavam, enfim, os ideais da Revolução Francesa, da liberdade, da igualdade. E é um homem que teve um longo historial de participação em ações militares nesse contexto e acabou por, em 1828, mais precisamente a 24 de maio, ele acaba por ser preso e é levado com 16 prisioneiros para Olhão e depois seguiu para Lisboa. E acaba por... Esta viagem é uma viagem, enfim, tenebrosa, porque há muita gente que é provocada pelos apoiantes de Dom Miguel, e houve escritos de mata esses malhados. O Manuel Gomes Xavier era um dos malhados. Os malhados eram enfim, a alcunha que os liberais tinham. E este homem vai detido, vai preso, né? Depois, passado poucos dias, é desligado da instituição militar. Ele era um militar, é acusado de crime político. Depois é inquirido juntamente com outros detidos e oficiais também desligados no regimento de Tavira. É acusado de seduzir soldados a aclamarem a Constituição, portanto era a Constituição de 1822, a Constituição Liberal, a primeira Constituição, e acaba por depois por ser levado para Lisboa, preso, né? Continua preso por ordem do governo da usurpação, como os liberais chamavam, dá a entrada na cadeia do Castelo de São Jorge, transita para a prisão do Limoeiro, é torturado e acaba por morrer no 24 de junho de 1833. Nessa famosa prisão do Limoeiro. Na enfermaria, na Real Enfermaria do Limoeiro. Do Limoeiro. Portanto, ele era casado com a Dona Maria Gomes Xavier e, portanto, eram os pais do José Libânio Gomes, já falamos nele, que é o pai do Manuel Teixeira Gomes. Sim. E este período é um período tenebroso, né, de grande repressão, mas esta desgraça que se abateu sobre os liberais no Algarve
enfim, a situação foi muito, muito difícil. Isto deu origem a uma guerra civil em que morreu muita gente. E, juntamente com a guerra civil, há também uma situação muito parecida com aquela que estamos a viver, embora com uma dimensão muito mais dramática. A epidemia de cólera morbus vai durar de julho a setembro deste ano, 1833, e só em Portimão matou 35 homens e 60 mulheres e 36 crianças. Portanto, este homem era um homem robusto, apesar de não ser muito alto, tinha 1,60 m, era baixo, era teso, mas era um homem que vivia bem com os seus habitantes, não era caloteiro, nem jogador. Isto era um processo, enfim, individual que ele tinha no exército. Não dava escândalo com mulheres ou bebida, e lia, escrevia, contava corretamente, falava muito bem francês, sabia muito pouco de geografia. Depois do regresso de França, porque ele teve uns anos em França a combater, né, junto das tropas napoleónicas, e acabou por regressar e acabou por depois, passado poucos anos, ser detido, ser preso e morrer na prisão do Limoeiro, na enfermaria, e enfim, deixando uma viúva e dois filhos, a Anicerta e a irmã, o Gelibani Gomes, que enfim, que tiveram que... O Gelibani Gomes acaba por ser acolhido, órfão, acaba por ser acolhido na Casa Pia de Lisboa. O Teixeira Gomes tinha uma grande admiração por este avô e usava, na sua correspondência com o lacre, usava um sino, um sinete, um timbre para meter nas cartas. Ele tem ele fala nisto, dizendo que, portanto, o sinete tinha o símbolo de um cardo azul, que é uma flor, uma planta daqui da nossa região, do Mediterrâneo, de uma forma geral, que tinha, e isto agora estou a citar o Teixeira Gomes, tem a forma e disposição do cardo ordinário, porém recortado e armado com muito mais graça e equilíbrio. As folhas e flores enfernizadas, esmaltadas azul celeste, uma joia fabulosa que parece trazida dos contos de fadas. Para mim, isto é o Teixeira Gomes a falar, tem redobrado interesse, releva-me a pieguice, por ser o cardo, a flor do timbre do meu avô paterno, que foi herói e não menos verdadeiro mártir, cujo sinete possuo e emprego. Portanto, este é o Manuel Gomes Xavier. É uma das grandes figuras... Um herói portimonense. Um grande portimonense, infelizmente muito esquecido, um grande lutador pela liberdade, e nos tempos de intolerância e de demagogia, é bom, enfim, evocarmos estas pessoas, apesar de terem nascido há muitos anos e de estarem muito esquecidas, permitiram que nós, enfim, do lado do seu da sua longínqua vivência, pudéssemos estar, enfim, a viver em liberdade, numa democracia. Muito bem, professor. Muito obrigado pela essa história que eu não conhecia e que penso que a maior parte dos portimonenses não conhecia. Um portimonense ilustre, no fundo, um herói que realmente fez com que nós, de certa forma, pudéssemos, como já referiu, estar num Estado democrático e lutar pelas nossas liberdades que muitas vezes são ameaçadas severamente. Sem dúvida. Os tempos que correm estão a ser perigosos. Para quem viveu em ditadura também, quando era muito jovem, a democracia é um Estado que exige uma permanente conquista. Tem que ser regado, não é? Tem que ser regado, como uma planta. E, sobretudo, há muita voz aí que andam vendedores de ilusões e que são muito perigosos. Não é? Exato. Porque
da voz à intolerância, o passinho é muito curto. E da intolerância à repressão, ainda mais curto. Portanto, cuidado. Obrigado, professor, uma vez mais. Obrigado. Obrigado. 2 dedos de conversa. Todos os dias. 2 dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM.